Começamos agora nossa 7ª e breve aula. Relembremos. Esta será a aula que contemplará os últimos filósofos da chamada filosofia da natureza, filosofia física, aquela que começou com Tales de Mileto. Será breve, dada a pouca importância, digamos assim, desses filósofos, embora haja dois, e especialmente um, entre os que abordaremos, que merece algum destaque. Mas será breve. Esta aula será a 7ª e se seguirão a ela ainda neste início de mês de fevereiro, a 8ª e a 9ª. A 8ª com os sofistas e a 9ª com a primeira parte de 3 ou 4 de Sócrates, sobre Sócrates. Pois bem, comecemos a estudar esses que são chamados modernamente de físicos ecléticos e que, como já disse, marcam o termo, o fim, o limite a que chegou a filosofia da physis. A primeira filosofia grega se considera como movimento geral. Pois bem, relembremos um pouco a trajetória desta filosofia física ou naturalista. De início, os jônios, como que constrangidos pela verdade, como dirá Santo Tomás de Aquino, descobrem um princípio de todas as coisas único. Um único princípio. E isso tem uma nobreza. Tem uma nobreza. A própria pergunta por um princípio já é nobre. Já é um constrangimento, como dirá o Akinati, da verdade sobre a mente desses filósofos que representam como que um despertar da longa noite de trevas da inteligência humana. Descobriram um primeiro e único princípio, os filósofos jônios. Tales, lembremos-nos, a água. Anaxímenes, o ar. Heráclito, o fogo. Segue-se a esses filósofos jônios primeiros, que descobriram um princípio material como princípio único de todas as coisas, aquilo de que provém todas as coisas, aquilo de que é feito, de que são feitas todas as coisas, e aquilo em que vão desembocar, em que vão terminar todas as coisas, ou seja, um princípio como alfa e ômega, como princípio e fim de todas as coisas, se segue a esta primeira fase da filosofia grega, a filosofia do ente ou do ser imóvel dos Eleatas, em particular de Parmênides. Aquele ente único e imóvel. Aquele ente que não admite nenhuma multiplicidade em sentido algum. Esta filosofia, fundada por Parmênides, defendida dialeticamente por Zenão e um pouco aprofundada por Melisso, gerou uma reação, como se diz em espanhol, a médias. Uma reação que buscava não negar a evidência da multiplicidade das coisas, da geração e da corrupção das coisas. Essa evidência que nos dão os sentidos, que nos atestam os sentidos e que referendam a inteligência, e que a inteligência referenda. Buscando, portanto, não contrariar o evidente, o patente, o manifesto, mas buscando igualmente preservar o princípio da imutabilidade do ente ou do ser, parmenidiano, surgiram vários filósofos, entre os quais se destacaram Empédocle, como vimos, Anaxágoras e os atomistas. Todos eles buscando conciliar o evidente da multiplicidade com o princípio eleático parmenidiano da imutabilidade do ser. De que forma se resolveu essa aporia entre a filosofia de Parmênides e
a multiplicidade, a mutabilidade evidente das coisas. Resolveu-se, por um lado, com o dar a uma multiplicidade de princípios, ou elementos, ou raízes, ou homeromerias, ou átomos, aquela imutabilidade do ser de Parmênides. Mas, veja, já se trata de elementos, ou raízes, ou átomos, ou homeromerias múltiplas. A multiplicidade, pensavam esses filósofos, não contradiria, assim, a imutabilidade do ser. Por quê? Porque em si esses elementos são imutáveis. O que é mutável é a combinação entre eles. Por causas diversas, já ouvimos. Mas o que importa é que no meio dessas tentativas, ou mais das vezes, esdrúxulas, de conciliar a evidência da multiplicidade e da mutabilidade com a imutabilidade do ser de Parmênides, no meio de todas essas tentativas, o mesmo filósofo que afirmou que a imutabilidade do ser ou do ente se dava na multiplicidade de homeomeria, já ouvimos, Anaxágoras, este mesmo tangenciou uma verdade superior. Ao afirmar que o princípio ordenador, digamos, causador da multiplicidade das coisas, das mesmas homeomerias, era a inteligência, o nous, o intelecto divino. O que há de mais puro, aquilo que é sem mescla, que é separado, aquilo que tem poder infinito sobre todas as coisas e que conhece e reconhece todas as coisas que foram, todas as coisas que são e todas as coisas que serão, e que, com um toque seu, ordena, dispõe a multiplicidade das coisas, a mescla das homeomerias que estariam em estado inerte até então. Vejam, fixemos esta ideia brilhante, rodeada, é verdade, de diversas bizarrices, e não levada adiante satisfatoriamente na explicação de todas as coisas, enquanto explicação causal, o que foi apontado tanto por Platão como por Aristóteles. O fato é que no meio disso tudo, Anaxágoras tocou uma verdade superior. Aquilo que é ordenado, aquilo que tem ordem, aquilo que é cosmo, como vimos na linguagem pitagórica, não pode provir, senão de um ordenador. E o que é ordenador não pode ser, senão a inteligência. E uma inteligência superior, a inteligência capaz, que tenha poder, que não tenha mescla, que seja separada, que tenha poder sobre todas as coisas para dar-lhes ordem, para dar-lhes disposição, para torná-las cosmo. Esse brilhante tangenciar da verdade suprema se deve a Anaxágoras. Por mais que ele pouco a use e por mais que ele a use apenas, como dirá Aristóteles, como uma espécie de deus ex machina, utilizada tão somente quando Anaxágoras se via incapacitado, impossibilitado de explicar por causas meramente físicas os fenômenos do mundo. Mas registremos esse avanço. Pois bem, estamos então nessa encruzilhada de caminhos. Ora, os chamados físicos ecléticos reagem de alguma maneira tentando conciliar a primeira filosofia, a jônia, com o nous, com este intelecto ordenador do cosmos de Anaxágoras, passando por alto, passando por cima
do ser ou ente parmenidiano. Aliás, faça-se sempre um parênteses. Uso propositadamente de maneira indiferente ente ser por ora. Conquanto já tenha anunciado, já tenha dito brevemente a distinção entre as duas coisas, tenhamos presente que ela só vai se delinear, a distinção entre elas, entre ente e ser, só se vai delinear perfeitamente, sem ambiguidades, com Santo Tomás de Aquino, lá no ainda distante século XIII depois de Cristo. Até então reinará maior ou menor confusão, menor em Aristóteles, maior em todos os demais. Por exemplo, veremos os filósofos cristãos, mesmo os escolásticos, anteriores a Santo Tomás de Aquino, chamar ao ente ser e ao ser ente. Isso mesmo num Boécio, por exemplo. Pois bem, propositadamente deixo certa margem de ambiguidade entre esses dois termos, ser e ente. Embora, repito, já tenha dito, a certa altura do curso, que ente é aquele que tem o ser. Ou, e este ou é que restará por explicar, e quem o explicará será exatamente Santo Tomás de Aquino. Retenhamos, no entanto, isto. Uma coisa é ter o ser, outra coisa é ser o ser. Fechado esse parêntese, voltemos aos nossos físicos ecléticos. Passam eles por cima, esquecem, olvidam completamente o ser eleático. Aquele ser defendido tão bravamente, dialeticamente, bizarramente, por Zenão de Aléia. Mas que, por certo ângulo, já expressava o fundamental princípio de contradição, ou seja, aquele que diz que o que é não pode não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. E, por outro lado, era como uma antevisão desta mesma verdade superior que Anaxágoras, com seu nous ou intelecto divino, tangencia. Esses físicos ecléticos, portanto, vão tentar mesclar o nous de Anaxágoras com aquele princípio uno e único dos primeiros jônios. Vejamos por quê. Bom, antes de ver porquê, e só se verá porquê perfeitamente com Diógenes de Laércio, digamos que, tirante Diógenes de Laércio e Arquelau de Atenas, os demais chamados atualmente físicos ecléticos não mereceram de Aristóteles, em toda a sua obra, nem sequer ser nomeados. De tão sem importância eram. Cita, além desses dois referidos, Aristóteles, apenas um tal de Hipon. Aliás, tudo isso se passa no século V a.C., não percamos a data. Este tão importante século V a.C. Apenas a Hipon cita Aristóteles. E que pretendia Hipon? Voltava ele a Tales, mas tentava conciliar Tales com Heráclito. Da seguinte maneira, o princípio primevo das coisas era, como dizia Tales, a água. No entanto, da água se gerou o fogo, e o fogo venceu seu mesmo princípio gerador e passou a ser, então, a partir de agora, o princípio dominante. É uma pobre tentativa de conciliação entre Tales e Heráclito de Éfeso, com seu princípio ígneo. Aristóteles o dá como menor filósofo, como filósofo sem importância.
Quanto aos demais, os não nomeados, excetuados Diógenes de Apolônia e Arquelau de Atenas, tentavam de alguma maneira conciliar diversas coisas. Um elemento intermediário entre a água e o fogo. Ou seja, uma tentativa de conciliar também, de outra maneira que não haja dita, Tales com Heráclito. Ou algo intermediário entre a água e o ar, numa maneira pobre de tentar conciliar Tales com Anaxímenes. Diógenes de Apolônio vai um pouco além. Dá ele as causas de não poder aceitar aquele pluralismo de elementos, quer enquanto sejam as raízes de Empédocles, as homeomerias de Anaxágoras ou os átomos de Demócrito e Leucipo. Por que não? Porque, diz ele, se se tratasse de vários elementos, ou seja, de vários princípios, sejam as raízes de todas as coisas, as homeomerias de Anaxágoras ou os átomos de Demócrito, eles não poderiam, dado serem últimos, irredutíveis em sua mesma natureza, transformar-se um nos outros. Com certa razão. Não deixa de ter certa razão. Mais ainda, tratando-se de elementos de natureza radicalmente, ou melhor, irredutivelmente distinta, não podem eles causar uns sobre os outros afecções, ou seja, nem benefícios, nem danos. Torna-se impossível, assim, todo o processo de composição imaginado para suas raízes, de todas as coisas, por Empédocles. Ou todo o processo de condensação, de composição, imaginado por Anaxágoras para suas homeomerias. Ou o mesmo com relação aos átomos por Demócrito. Afecções mútuas impossibilitadas porque tratar-se-iam de naturezas irredutíveis. Tem certa razão, Diógenes de Apolônio. Não é destituído de razão. Mas vejamos como ele tenta solucionar esta encruzilhada em que se encontra. De que maneira? Primeiro, volta ele a Anaxímenes e diz que o princípio de todas as coisas, ou seja, aquilo de que tudo provém, aquilo de que tudo é feito e aquilo em que tudo se dissolve ou termina é o ar. Mas não pode ele, como discípulo que tinha sido de Anaxágoras, não pode ele esquecer esse tangenciamento de uma verdade superior, que foi a descoberta do nous, do intelecto divino, como algo sem mescla, separado, infinito. Algo infinito e com infinito poder para ordenar e dispor todas as coisas do cosmos. Não pode ele esquecer. Que fará então Diógenes? Vai fundir o ar de Anaxímenes com o nous, com o intelecto divino de Anaxágoras num só princípio. É o princípio ar-inteligência, ar-intelecto, ar-nous. Mas vejamos. Para Giovanni Reale, este passo dado por Diógenes é indispensável para a constituição da filosofia de Sócrates. Por quê? Com efeito, Diógenes, ao dar como princípio de todas as coisas
um ar inteligência com certas características do nous de Anaxágoras mescladas com as características do ar de Anaxímenes, dá, exatamente por tratar-se de inteligência, certa teleologia, certo fim a tudo. Ou seja, o ar inteligência é mais ou menos, já nos utilizando de conceitos aristotélicos, uma espécie de causa final. Um fim. Tudo se ordena teleologicamente como a um fim, a esse princípio, ar inteligência. Ora, uma das características centrais e mais brilhantes do pensamento de Sócrates, como veremos, é o dar a Deus a capacidade de causa final, ou a capacidade de ordenar todas as coisas a um fim. Isso veremos. Aliás, digamos desde já, é de Sócrates a primeira prova da existência de Deus. É a primeira. Primeira e brilhante. Será como o avô da quinta via de Santo Tomás para provar o ser ou existência de Deus. É um avô, é um antecedente, é um antepassado desta via quinta de Santo Tomás. Ou seja, segundo Giovanni Reale, esta ideia de Diógenes de Laércio, na qual se funde o ar de Anaxímenes com a inteligência, o nous, o intelecto divino de Anaxágoras, num só princípio que implica já um fim, uma finalidade, uma ordenação ao fim, uma teleologia, seria como o elo de ligação de toda a filosofia anterior com a de Sócrates, saltando naturalmente, como veremos, os sofistas. Mas terá razão o grande historiador italiano? Creio que não. Creio que não. Relembremos-nos do que era o nous para Anaxágoras. Vimos seus limites. Vimos que não se alçava ele ainda ao plano do suprassensível, do imaterial, o que pressupunha a revolução que operará Platão com a sua chamada segunda navegação, cujo ponto de chegada, cujo termo é exatamente o suprassensível. Mas veja que há algumas características do nu de Anaxágoras que são conquistas definitivas da filosofia. Ele é separado, puro, sem mescla. Ou seja, ele transcende o mundo. Ele transcende o mundo. Ele é que faz o mundo ser mundo enquanto algo outro que o mesmo mundo. Algo sem mescla, algo à parte, algo separado. Diremos já numa linguagem bem posterior, transcendente ao mundo. Ora, passa-se o mesmo com o princípio ar, nous, ar, inteligência, ar, intelecto de Diógenes? Obviamente não. Na verdade, neste princípio ar, intelecto, predomina antes o ar. Porque, assim como os filósofos jônios, este princípio não é, ao contrário do nous de Anaxágoras, não é algo separado, não é algo sem mescla, não é algo à parte, não é algo transcendente, mas é a mesma coisa, o mesmo princípio de que não só provém as coisas, mas de que se fazem as coisas.
e onde as coisas se dissolvem, assim como a água de Tales ou o ar de Anaxímenes. Ora, isto é exatamente eliminar a principal conquista do pensamento de Anaxágoras com respeito ao intelecto divino, a sua separação, o seu ser sem mescla. Ora, com o ar inteligência de Diógenes, volta-se ao panteísmo, ao monismo. Volta-se à confusão entre Deus e o mundo, entre princípio e o mundo, o que já tinha sido superado, ainda que apenas embrionariamente por Anaxágoras, com o dar ao seu nous a característica de separação e não mescla. Ou seja, o cosmo para Anaxágoras não provinha do nous, não era feito do nous, nem se dissolvia no nous, porque o nous era totalmente separado, puro e sem mescla, mas era causado, era ordenado, era disposto pelo nous. Vejam a diferença, vejam como em filosofia as aparências mais que em nenhum outro lugar enganam. Erra gravemente Giovanni Reale ao dizer que este princípio, ar inteligência, de Diógenes, é o elo de ligação entre a filosofia física, naturalista, e a filosofia de Sócrates, que já dá a Deus a providência sobre o mundo. O ser causa do fim do mundo. O dar fim, o dar teleologia ao mundo. Não, ao contrário. O que é elo de ligação entre a filosofia da física, que reconhece, nobremente, repitamos com Santo Tomás de Aquino, um único princípio, pelo menos os primeiros, e esta filosofia, que já dá uma primeira prova consistente da transcendentalidade divina e de sua capacidade de ordenar o mundo a um fim, que é a filosofia de Sócrates, este elo de ligação é exatamente dado pelo nous de Anaxágoras, enquanto o ar nous, o ar intelecto, o ar inteligência de Diógenes de Apolônia é muito mais, em verdade, um retrocesso ao monismo panteísta dos primeiros filósofos. Já com ele, se confunde outra vez o princípio com as coisas. O princípio com o mundo, o que, ainda que precariamente, repito, ainda que embrionariamente, repito, se tinha superado, concepção que se tinha superado de algum modo por Anaxágoras. E com efeito, Diógenes de Apolônia identifica perfeitamente o princípio ar, inteligência, com a divindade e com a alma dos homens. E com a alma em geral, também dos animais. E mais, e diz que deste princípio derivam as coisas mesmo as sem alma, mesmo as não animadas. Ou seja, trata-se em verdade de um retorno ao panteísmo, ao monismo panteísta dos primeiros filósofos jônios. É bem verdade que algo há de teleologia nessa doutrina. Um pouco pobre. Algo há de teleológico, algo há de ter influído de alguma maneira sobre Sócrates. Mas certamente, se algo influiu decisivamente sobre Sócrates, foram duas coisas. Primeiro, como veremos, o considerar por Sócrates que os homens, nós, somos incapazes de compreender a physis e o manter já sem qualquer mescla de physis, de físico, de naturalista, de material, digamos com linguagem posterior,
aquele nus de Anaxágoras. Sócrates pende muito mais para Anaxágoras e seu nus separado, mais puro, sem mescla, do que para o princípio ar-inteligência, que, como a água de Tales e o ar de Anaxímenes, é algo não só de onde tudo provém, mas de que tudo é feito e onde tudo se dissolve. É o panteísmo. É a confusão da divindade com o mundo numa só totalidade monista. As coisas ou são fragmentos deste princípio, como são as almas, o que lembra em grande parte a concepção bramânica da alma, como fagulha do fogo divino, ou bem, são transformações deste mesmo princípio. Como? Aí se incorre em uma série de aporias, em uma série de bizarrices que não vem ao caso detalhar aqui. Resta reter. O importante quanto a Diógenes é reter que, tentando ele superar o pluralismo dos elementos dados por Empédocles com suas raízes de todas as coisas, dados pelo mesmo Anaxágoras com suas homeomerias e dados pelos atomistas com seus átomos, Leucipo e Demócrito, tentando superar isso e passando por cima da mesma filosofia eleática, da imutabilidade e unicidade do ser, mas não podendo negar esta grande conquista que é o nus de Anaxágoras, reúne-o com aquele monismo panteísta que era o dos primeiros filósofos jônios, ou seja, de Tales a Heráclito, com variações, sendo Anaximandro um caso um pouco à parte. Já ouvimos. Pois bem, é uma filosofia pobre de Diógenes e não é o verdadeiro elo de ligação, conquanto, repitamos, algo deve ter influído sobre Sócrates. Mas algo deve ter influído sobre Sócrates não propriamente por Diógenes, mas por outro discípulo de Anaxágoras, que foi Arquelau de Atenas, que foi exatamente mestre de Sócrates. Aristófanes, na sua comédia As Nuvens, põe na boca de um Sócrates quarentão termos, conceitos, ideias de Arquelau. Mas veja, exatamente cerca dos 40 anos, perto dos 40 anos, que Sócrates chegará a esta conclusão, que contraditoriamente, porque errada em si mesma, contraditoriamente vai favorecer o brotar, o surgimento de sua tão brilhante filosofia, ou seja, a ideia de que o homem é incapaz de conhecer o cosmos enquanto natureza e que isso era coisa reservada à divindade. Exatamente ao negar essa possibilidade, ele rompe com Arquelau. Ou seja, só muito indiretamente se pode dizer que Arquelau e Diógenes influíram sobre Sócrates. É muito mais provável dizer que, em verdade, ecoa muito mais radicalmente, muito mais profundamente na filosofia de Sócrates a ideia de um nous, de um intelecto divino sem mescla e separado. Conquanto, repitamos, não deixe de haver certo eco, mínimo, mas sim, de uma teleologia mais que remota e embrionária de Diógenes e Arquelau na filosofia socrática. Arquelau de Atenas, ou seja, sua filosofia, sua doutrina, é praticamente a mesma
que a de Diógenes. Não difere. Em verdade, estamos no terreno do princípio inteligência. Dessa mescla um pouco forçada, ou melhor, por demais forçada, esdrúxula, entre o nous de Anaxágoras, que perde suas características para tornar-se no princípio monista panteístico dos primeiros jônios, ou melhor, de Anaxímenes, no ar. É o mesmo. Destaca-se Arquelau, talvez, por ser um precursor do evolucionismo darwinista. Digamos, um precursor. Dizia ele, que no início, animais e homens surgidos da terra confundiam-se e alimentavam-se do mesmo princípio nutritivo, a lama. E que uns transformavam-se nos outros. Mas um dia, sabe-se lá como, os homens passaram a criar leis, códigos, cidades, sociedades e, portanto, passaram os homens a diferenciar-se dos demais animais. Mas, com a seguinte ressalva: todos os animais, entre os quais se inclui este que se chama homem e que foi capaz, sabe-se lá como, de um dia construir cidades, códigos, sociedades, leis, etc., todos, em maior ou menos grau, com maior rapidez ou maior lerdeza, têm inteligência. Ou seja, os animais são todos inteligentes e distingue-se nesse quesito apenas pelo fato de sua inteligência ser ou mais rápida ou menos rápida, ou mais rápida ou mais lerda. Provavelmente pela maior rapidez do homem, pôde ele distinguir-se dos demais animais um dia, construindo sociedades, cidades, leis, códigos. Não se explica por que alguns animais têm a inteligência mais rápida, talvez por um processo de condensação qualquer dessas suas causas hiperfísicas e esdrúxulas. Neste sentido, pode-se dizer que Arquelau é como um tataravô, um tetravô do darwinismo, e tão precário quanto ele. Mas não nos antecipemos. O darwinismo tem data marcada para ser discutido neste curso. E para que mostremos a fragilidade de seus pontos de partida. A fragilidade de seus alicerces, que em verdade não são alicerces. Porque ruim sob seu próprio peso. Pois bem, Arquelau de Atenas, tem apenas uma importância histórica. É uma espécie de eco de Diógenes e uma espécie de elo de ligação histórica. Discípulo que fora de Anaxágoras será mestre de Sócrates. Pois bem, chegamos com isso ao fim da nossa jornada, que teve por tema os filósofos chamados da natureza, os filósofos da physis, os filósofos físicos. Claro que este nome é próprio para alguns deles. É próprio para os primeiros jônios, é próprio para esses físicos ecléticos, Diógenes, Arquelau, já não será tão próprio para um Parmênides. Já não será tão próprio para um Parmênides. Será mais ou menos próprio para os que veem elementos múltiplos como princípio de todas as coisas, e menos próprio ainda se trata do nous ou intelecto divino de Anaxágoras. Mas pode-se, por uma razão de simplificação, agrupar todos esses filósofos anteriores aos sofistas na rubrica filosofia da physis. Por uma ou outra razão, mais propriamente ou menos propriamente, mas se pode. E com estes dois, com Diógenes de Apolônia e Arquelau de Atenas, encerramos este primeiro período da filosofia grega.
e da filosofia em geral. Teremos agora, entre Arquelau e Sócrates, entre este pobre Arquelau e o riquíssimo Sócrates, como veremos, um período negro da filosofia grega e da filosofia em geral. É o nascimento do relativismo, que representa a primeira queda grande na história da filosofia. E isso se dará com os sofistas. Sócrates, portanto, representará, por um lado, a superação, em certo sentido apenas, de um conjunto de aporias desses filósofos da physis, desses filósofos físicos ou naturalistas, e, por outro lado, representará o esmagamento desta verdadeira queda em abismo que é a sofística. É a fundação, como veremos, do relativismo. E é o relativismo um dos móveis, um dos motores desta queda no abismo profundo que caracteriza o pensamento moderno, ou seja, aquele que nasce depois de Santo Tomás de Aquino, sempre em movimento descendente, em movimento de declive, desde então. Tudo isso tem muito que ver, este declive, esta queda no abismo, de que hoje experimentamos os frutos mais amargos, tem raiz remota, mas firme, nesta primeira queda da filosofia. Na fundação pelos sofistas do relativismo. Retenhamos isso, porque a próxima aula será, e bastará uma aula sobre o assunto, será sobre a sofística. Visará ela mostrar, por um lado, este hiato, verdadeiro hiato, que houve entre a filosofia física e Sócrates, mas quanto, por um lado, serviu para Sócrates, negando a sofística, fundar o que será a primeira grandíssima filosofia, a primeira grandíssima doutrina do pensamento filosófico. Até a próxima aula. Lembremos-nos, as duas outras aulas que se seguem, a dos sofistas e a primeira de Sócrates, se darão ainda no início do mês de fevereiro. Boa noite.